Galera, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês o componente que eu desenvolvi para desenvolver os meus robôs, que já tem uma série de funcionalidades que para qualquer robô que eu faço é pré-requisito, tem que ter essas funcionalidades, beleza? Então, esse componente eu pretendo até em algum momento, quando eu tiver mais amadurecido, distribuir, tá? Assim, de graça, jogar no Bitbucket, você usa, altera, faz o que quiser. Se quiser me ajudar a melhorar ele, tá lá, tamo junto. Se quiser copiar, colar e revender por 1 milhão, faz também, zero crise. Enfim, então vou mostrar aqui as funcionalidades de todo o meu robô e aproveita, curte meu canal, se inscreve nele, dá o sininho aí para receber os novos vídeos, que aqui eu mostro o que acontece e você vai ganhar dinheiro comigo, você vai aprender, beleza? Então vamos lá mostrar as funcionalidades aí desse meu componente que eu uso em todos os meus robôs no MetaTrader, beleza? Bora! Primeira coisa aqui que eu vou mostrar para vocês é um robô simples aqui, que eu vou usar aqui de exemplo, tá? Não uso ele, mas eu uso ele para outros testes. Esse robô usa a técnica do single bar, né? O que é o single bar? São, por exemplo, 3 candles de alta, um de baixa e outro de alta que supera, que tem o fechamento maior do que o último candle de alta, né? É uma técnica que a Pan aí, uma analista, Pan, já recomendei aqui em outros vídeos meus, usa às vezes, tá? E eu fiz um robozinho com essa técnica, é uma técnica simples, tá? Simples, e aqui nesse meu robô aqui que tá na tela, é isso que faz, tá? Então olha só, tem aqui o componente que eu falei pra vocês, faço um includezinho, né? Nele tem muito código ali, tem lá, sei lá, 700 linhas de código, algo assim, com um monte de coisa resolvida nele que eu vou mostrar já já, tá? E aí, por exemplo, esse meu robô aqui, com gerenciamento de risco muito bom, muito forte, ele tem 66 linhas de código. Para um robô completinho, cara, é pouca linha, não tem assim, tá bem enxugado. Tá? Você fala, mas é claro, você escondeu 700 linhas do seu componente. Sim, escondi, mas o fato é que eu aqui, eu não estou mais preocupado com gerenciamento de risco, meta do dia, stop máximo, stop móvel e outras coisas que a gente vai ver aqui. Isso tudo para mim está abstraído. A minha preocupação aqui é onde vai ser o meu ponto de entrada. O resto é parâmetro de configuração lá na hora do backtest. Então, olha só, tem alguns parâmetros, né, que eu crio aqui porque é específico desse robô. Então tá aqui, ó, configuração de média móvel. Acabou, não tem nada demais aqui nesse robô também. E aí tem aqui, ó, função, né, que eu configurei aqui, ó, o sinal de entrada, que é que eu falei para vocês. Tem candles de alta, um de queda, outro de alta. E aí se for maior, ele compra, blá blá e tal, tá? Não vou me apegar muito a isso, o que está feito aqui, sendo feito aqui nesse robô, porque não é o foco desse vídeo, não é o foco falar desse setup aqui, ficar para outro vídeo, tá? O foco aqui é falar do componente. Mas enfim, tem essas funções aqui que eu crio, solta assim, e já era, ele já sabe em que momento ele tem que comprar e quando vender. Quando cai nessas condições aqui, ele compra, vende, tá? Acabou, é isso aqui. Não vou me estender aqui no meu código, o código é isso, vamos lá para o MetaTrader, depois que isso aqui está compilado, tá? Poderia mostrar, deixa eu mostrar o mesmo robô. Tá em outro robô aqui, mas espera aí. Vou voltar aqui. Hoje o dia foi bom aí, bati a meta. Tá bacana. Cadê? Aqui, ó. Single bar. Tartígrado single bar. Não sou bom de nome. É um ponto a melhorar aí que eu tenho aí para o nome dos robôs. Aqui, parâmetros de entradas. Olha só. Aqui no código tinha 1, 2, 3, 4 parâmetros definidos, né? Olha aqui já a cacetada de parâmetros que ele carregou, tá? Aqui, ó, grupo setup, né? E depois vem os parâmetros. Do robô mesmo, são esses aqui, ó. Que eu selecionei aqui, ó, tá? Que eu programei. Todo o resto aqui, daqui pra cima, é tudo do meu componente, que ele já cria sozinho, tá? Então, olha só. Tem aqui, ID do robô, né? O Magic Number lá, super padrãozão de todos os robôs, está abstraído isso. Eu vou passar aqui um a um para vocês verem. Eu me preocupei muito com gerenciamento de risco, entendeu? Então uma coisa que eu não me preocupo hoje é se minha conta vai quebrar no final do dia ou não. Não quebra, tá? Porque aqui já está testado,
Já cansei de brincar com isso, já tentei quebrar quando não consegui. Esse componente já controla tudo isso para mim. Tem aqui uma flagzinha, se quer que eu mostre os indicadores ou não. Por exemplo, aqui nesse indicador eu uso média móvel. Eu posso deixar escondido aqui na tela quando carrego. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui que está aberto aqui, esses gráficos, é outro robô, é o Price Action. É um outro robô que eu estou fazendo, tá? Que, putz, tem um monte de pontos de entrada mais complexos ali, só que usa esse componente que tornou minha vida muito mais simples, tá? Então, por exemplo, aqui está mostrando bandas de Bollinger, tá? Tá com esse indicador aqui, ó. Se eu entro aqui, ó, mostrar indicadores, verdadeiro, tá? Aí ele mostra. Se não, ele esconde também. Vamos botar aqui nos demais parâmetros, tá? Olha só, cadê? Aqui. Mostra indicadores, time frame, em qual time frame eu quero testar. Porque, por exemplo, uma coisa é eu estar vendo o gráfico aqui em 5 minutos. Outra coisa, eu abro aqui de novo, olha lá, ó, o time frame que o meu robô usa para entrada é 1 minuto. Então, assim, são coisas em paralelo e uma coisa separada da outra, tá? Ou seja, eu posso trocar aqui o time frame e o meu robô por trás continua rodando com time frame de 1 minuto. Então eu posso visualizar do jeito que eu quiser, por dia, por hora, semana. Se o meu robô tá 1 minuto, tá semana, tá 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, é problema dele, ele toca isso sozinho, tá? Então é isso que essa flag aqui faz. Outra coisa, isso aqui, cara, bem legal, tá? Isso aqui é o que traz uma consistência violenta para o meu robô, tá? Porque assim, robô, quando a gente deixa ele muito livre para treinar 24 horas por 7, cara, tem que tomar cuidado. Ele pode quebrar a conta desse jeito ou pode lucrar absurdo, né? Então aqui eu falei assim, não, eu quero configurar isso. Eu quero que ele lucre absurdo, mas quando perder eu quero que ele, assim, atingiu uma certa perda ali, ele falou, opa, hoje eu paro, tá? Então aqui é uma gestão de metas diárias mesmo, aqui por pontos, tá? Então vamos imaginar que é em mini índice. Cara, se eu fizer aí um lucro de 5 mil pontos no mini índice, tô feito na vida. O robô para de dar entrada e fica na boa dele, entendeu? Agora que tá 3 mil pontos, eu vou colocar, sei lá, 500 pontos. Se o robô tomar um loss aí, um monte de loss aí, no total deles dá 500 pontos, o robô para também, não opera mais no dia, tá bom? Isso aqui faz toda a diferença, porque tem dias que o comportamento do mercado não tá bom para a estratégia do meu robô. E isso aqui é o diferencial. O robô não fica insistindo em perdendo. Atingiu o limite e parou, acabou, simples assim, tá? Recomendo para todo mundo aí fazer isso aqui. Outra coisa, vamos lá, gerenciamento de risco, outro grupo aqui, tem coisa pra caramba, tá? Volume mínimo para abrir posição, ou seja, se o mercado está muito lento aí com 1000 ticks por minuto, 2000, eu posso configurar aqui que eu quero que o meu robô trabalhe só acima de 3000 ticks por minuto, entendeu? Para o mercado brasileiro funciona muito bem. Quando a gente fala de Forex, quando a gente fala do exterior, tem que tomar cuidado porque não tem volume. Então se você coloca um volume aqui, nunca vai abrir posição porque sempre vai estar zero lá fora, beleza? É máximo de minutos de uma posição aberta. Então imagina só, abrir uma posição, putz, assim, a gente não abre posição para ficar aberta de eterno, né? A gente abre posição e a gente quer que vai para a direção logo que a gente deseja, né, para ganhar dinheiro, para fechar a posição e ser feliz e gastar esse dinheiro. E poxa, muitas vezes o mercado fica lateral, não vai para trás, nem para frente, nem para cima, nem para baixo. Então, assim, aquela entrada aqui, quando você abriu a posição que você acreditava, depois de determinado tempo, ela não faz mais sentido. Então, o que eu fiz? Eu fiz um limite máximo de quanto tempo a posição pode ficar aberta. Posso colocar 300 minutos, sei lá, 60 minutos, 1 hora, 120 minutos, 2 horas. Eu posso colocar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo que eu quiser, tá? Aí você fala assim, pô, mas 5 minutos não é pouco? Pô, mas 60 minutos não é muito? Eu não sei, os testes, o backtest vai falar isso para mim, ele vai avaliar para mim quanto tempo é. Mas está por volta de 150 minutos, ou seja, ele fica aberto até 2 horas. Ficou 2 horas aberto em um time frame de 1 minuto, gente, fecha essa posição, vai dar merda, assim, é melhor assumir o loss e você abre outras posições, pega novas entradas, do que ficar um negócio aí procrastinando, entendeu? Você tá perdendo tempo. Isso no teste deu resultado, tá bom? Então no backtest ele pega um limite aí que realmente faz a diferença, tá? Outra coisa, contratos, olha só. Agora atenção a partir daqui, tá?
quantos contratos eu quero operar. Aqui está um, tá? Eu estou trabalhando com mini índice. Se fosse, por exemplo, SP500, poderia ser 0.1, né? Forex 0.01, mas beleza, mini índice é inteiro, é um contrato no mínimo aí, tá? E aí, vamos seguir. Fala se eu quero permitir compras, se eu quero permitir vendas. Às vezes o mercado está numa alta, que aí você não quer nem pensar, por mais que dê entrada de vez, você fala, não, eu vou esperar porque hoje é compra. Por exemplo, hoje o dólar chegou a quase R$ 6. Gente, é venda, tá? Porque amanhã esse negócio vai abrir aí com um gap legal de baixa, tá? Então tem essas duas flags aqui, somente compra, somente venda. Outra flag legal, gerenciamento automático de contratos. Aqui tá false, olha só. Se eu mudo isso aqui para true, para verdadeiro, aí as outras flags são de configuração disso aqui. O que que é? Máximo de posições abertas ao mesmo tempo. Como agora ele faz gerenciamento automático de contratos, ele pode abrir uma posição de um sinal que deu de compra. Aí passa 5 minutos, deu outro sinal de compra, ele abre outra posição, fica com 2 posições abertas. Aí abre outras 3 posições. Então aqui eu controlo até quantas posições eu quero aberto ao mesmo tempo. Tem um limite, tá? Aqui no caso deixei só uma. Agora, olha essa linha aqui, máximo de contratos por posição. Isso aqui está relacionado ao gerenciamento automático de contratos. E tem a última aqui, que é margem mínima disponível para cada contrato. Está escrito cara, tá errado. Olha lá, legal, vou mostrar isso para vocês que já tem um erro aqui gramatical, tá? Para cada contrato. Ou seja, do jeito que está configurado aqui, para cada R$ 1.000 disponível no meu saldo aí na minha conta, ele abre uma posição com contrato. Quando chega a R$ 2.000, ele abre uma posição com 2 contratos. R$ 3.000, 3 contratos, e aí vai, até o limite máximo de 200 contratos. Deus me ouça que eu chego lá a 200 contratos, tá? Aí esse é o gerenciamento automático de contratos. Ou seja, ele identifica aí o saldo que eu tenho disponível, ele respeita esse meu limite aqui que eu tenho, ou seja, se eu tenho R$ 500 na conta, ele não abre posição. Se eu tenho R$ 1.000, ele abre posição com contrato. Se eu tenho R$ 2.000, ele abre uma posição com 2 contratos e começa a escalar isso, tá? Isso é bacana, porque eu não uso ainda isso, né? Meu robô aí tô na segunda semana, tô curtindo. Infelizmente ainda estou interferindo muito, eu tô com dificuldade pessoa, deixar o robô fazer o trabalho dele, então eu não uso essa funcionalidade. Em backtest funciona super bem e o resultado é absurdo, assim, de quanto o valor escala, tá? Essa é a verdadeira alavancagem aí de trade que a gente fala. Tem a alavancagem da consultora, né, da consultora. Tem a alavancagem da corretora, né, que multiplica muito ali a variação do gráfico do candle, né? Então, por exemplo, se varia aqui no mini índice eu ganho R$ 5 sem alavancagem, com alavancagem ganho R$ 50, ganho R$ 500. Isso no mercado exterior é super comum, é padrão, assim, todo mundo tem, tá? Não é o caso aqui, não uso, mas essa alavancagem aqui é legal, que conforme você vai adquirindo lucro, o robô já entende que entrou mais caixa, mais dinheiro na sua conta, ele já usa isso para a próxima posição ter mais lucro do que a posição anterior. Então é uma alavancagem aqui que o próprio robô faz. Outra coisa aqui, ó, outro grupo aqui, stop break, break de break-even, tá? Não é stop móvel, break-even, enfim, vamos lá. A primeira configuração aqui atualiza por candle ou por tick, atualiza por tick ou por candle. O que que é isso? Conforme eu abro uma posição e essa posição vai subindo, né, vai dando gain, assim, vai dando lucro, o meu stop não fica lá embaixo no stop loss, ele vai subindo, vai para 0, depois ele vai acompanhando o lucro. É o stop móvel, né? Então assim, mas eu posso escolher stop móvel fixo, tipo, subiu 100 pontos, eu subo meu stop móvel 100 pontos. Subiu 1 ponto, subo meu stop móvel 1 ponto. É um jeito, ou então assim, subiu 3 candles positivos, subo meu stop móvel 2 candles. Subiu meu candle mais 1 candle, subo meu stop móvel mais 1 candle. Sempre deixo um candle de diferença, tá? Então aqui tem essa
configuração, se eu quero meu stop móvel por tick ou por candle. Outra ponta, outro ajuste aqui, ajuste por pontos ou por candle. Ih, ó, falei errado aqui, gente, pera aí, ó. Então, ó, esse aqui o que que é? Eu quero que o meu robô rode a atualização do stop móvel a cada tick, ou seja, em 1 minuto ele vai verificar a atualização 4.000 vezes, ou então somente quando tiver um candle novo, tá bom? Então, isso aqui o que faz. O que que eu estou usando ultimamente? A cada candle, ou seja, tem uma mega variação no mesmo candle, meu robô não faz nada, não mexe no stop dele, não. Fechou o candle, aí meu robô atualiza o stop dele, tá? E aí o outro parâmetro aqui é o seguinte, ajuste por pontos ou por candle. Meu stop móvel pode ser, conforme ele sobe 300 pontos, eu movo meu stop móvel 200 pontos, sobe mais 100 pontos, movo o stop móvel mais 100 pontos e vai indo. É fixo, tá? É um stop móvel por pontos. Ou então por candle, que é o mais comum que todo mundo usa, né? Stop móvel por candle tende a ser mais técnico, tá? Aqui não é tão técnico assim, mas acaba funcionando melhor, tá? Pelo menos em backtests aí, sempre aponta por candle melhor. O outro parâmetro aqui é posição do candle de break-even. Por exemplo, se aqui no parâmetro anterior eu falo assim, eu quero um stop móvel por candle, e aí aqui embaixo eu identifico qual candle que eu quero. O 1, o 2 ou o 3. O que é o 1? É o candle anterior. O que é o 2? 2 candles anteriores. O que é o 3? 3 candles anteriores. Ou seja, se eu abro uma posição de compra, a minha posição valoriza 3 candles, né? Abre 3 candles positivo. Se eu deixo aqui, por exemplo, com candle, ele bota o stop móvel na abertura do candle anterior, tá? Stop loss, não tem que falar, stop loss eleva a posição, o stop loss máximo aqui, já configura aqui em pontos também. Take profit também, né, coisa boa aqui, 100 pontos, 1000 pontos, tá aqui, tranquilo, tá bom? Agora esse parâmetro aqui embaixo do take profit, que está escrito fixo, pontos ou customizado, o que que é? Dependendo do número aqui, eu coloco, né? 0 é fixo, 1 é pontos, 2 é customizado. É como eu quero trabalhar meu take profit. Vou dar um exemplo aqui, tá? Fixo, eu defino meu take profit aqui 100 pontos. E eu deixo com 0 aqui fixo, ou seja, meu take profit não muda de posição. Ele abre, por exemplo, uma posição de compra, e quando subir 100 pontos, atinge o alvo, deu gain, acabou a posição, tá? Esse é a modalidade 0. A modalidade 1, o que que é? Já não é mais fixo. É móvel em pontos. Então eu defino 100 pontos. Abre uma posição, subiu 50 pontos. O robô, o que que ele faz? Ele move o take profit para 150 pontos em cima do ponto de entrada. O robô sobe mais 50 pontos. Ele ajusta o take profit para mais 200 pontos do ponto de entrada. Ou seja, ele sempre está 100 pontos de distância de onde ele abriu, tá bom? Conforme vai atualizando. Por que que eu faço isso? Porque se dá uma violinada, assim, ó, aquele candle descontrolado, grande, de notícia, alguma coisa assim, eu atinjo o alvo logo e saio da posição, tá? A ideia aqui é aproveitar essa violinada, tá? Então 100 pontos para uma violinada é pouco, mas eu posso colocar 200 pontos, 250 pontos, que está sempre aberto ali. Quando vem a violinada, vai lá em cima, bate, encerra a posição e na sequência a violinada despenca. Nisso já deu meu gain, tá? Então a ideia do take profit aqui móvel é essa. A outra aqui, o 2 customizado, é o seguinte... quando é customizável, eu crio uma variável lá no código do meu robô que eu falo onde vai ser o meu take profit. Então, assim, meu take profit pode ser num suporte, pode ser numa resistência, aí eu defino, né? Pode ser... Geralmente eu uso para suporte e resistência, tá? Aí seria o 2. É customizado de acordo com a estratégia. Break-even, então, assim, vamos supor, né? Abrir uma posição de compra, tem um take profit aí de 500 pontos e a cada 100 pontos que sobe, ele ajusta o stop móvel aí para 50 pontos, né? Então vai subindo 50 pontos aí.
beleza? Eu tinha falado isso do stop loss, né? Mas na verdade é assim, não. Não, falei, gente, fiz bagunça, desculpa. Então, take profit, tá certo. Tem o fixo, tem o móvel e tem o customizado. E o take profit é o de fato o stop móvel, né? A posição fica positiva, começa a dar lucro e ele vai ajustando stop loss ali para caso tenha uma reversão ali, começa a cair o valor, eu não saia no prejuízo, né? Eu pegue o lucro aí, beleza? É, ganho mínimo, o que é o ganho mínimo? É quando ele zera a minha posição, né? Abriu uma posição, começou a valorizar. E aí, qual é o meu ganho mínimo para mover o stop loss para zero, para o meu ponto de entrada? Se aqui tá zero, é meu ponto de entrada. Mas eu falo assim, não, eu não quero que move para zero, eu quero que move para 10 para pelo menos pagar as taxas de entrada. Ou então, não, eu nem quero que move para 10, eu quero esperar 50 pontos. Deixa eu colocar aqui, ó. 50 pontos. Tipo, meu ganho mínimo tem que ser 50 pontos. Então, o que ele vai fazer aí? Abriu posição de compra, subiu 50 pontos, continuando zero. Por quê? Porque ainda tem o break-even. Subiu mais 50 pontos do break-even, ele move o stop móvel para 50 pontos do ponto de entrada. Subiu mais 50 pontos, ou seja, já foi 150 pontos. Aí é o break-even, só que vai atuar, né? Eu vou ter 100 pontos de lucro e o meu stop móveis vai ser 50 pontos abaixo do ponto atual que está o tick, a posição. Beleza? Esse aqui é muito importante também, né? Vocês viram que ali para cima eu escolho quantas posições eu quero abrir ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho esse robô aqui, ó, Price Action. Cara, ele tem N estratégias de Price Action lá dentro. Então, assim, em poucos minutos pode ter vários pontos de entrada de compra. Então eu falo assim, eu configurei lá em cima assim, eu quero que abra até 3 posições de entrada ao mesmo tempo, beleza? Beleza, tá bom. Mas tem uma outra variável aqui, é o seguinte, se eu quero que abra uma posição desde que a primeira posição que abrir, as demais posições que eu abri anteriormente estejam positivas. Positivas quantos pontos? Pode ser 50 pontos, pode ser 100 pontos. Ou seja, assim, só abre mais posições se as minhas posições que já estão abertas terem pelo menos 100 pontos de lucro, tá? É isso que faz. Por quê? Estatisticamente, nos backtests aqui, toda vez que eu abro mais posições, quando as posições que eu já tenho abertas já estão negativas, eu tendo a perder. E quando eu abro mais posições, quando as posições abertas já estão positivas, eu tento a ganhar. Por quê? Aquele ponto de entrada que eu dei estava correto, está valorizando, está subindo, então mais entradas eu aumento a minha posição. Então, pelo backtest tende a ser mais assertivo, tá? Beleza? Olha só, aqui tem horários. Nesse horário aqui tem duas quebras, né? Abertura 1, fechamento 1, abertura 2, fechamento 2. Porque eu considero o almoço muitas vezes é parado, é lateralizado, é meio esquisito, então eu posso fazer aqui com intervalo. Se eu não quiser, eu faço aqui das 9 às 6, ignoro o resto e já era, e o robô continua funcionando, tá? E tem essa primeira flag aqui que eu não falei, ó, que é de swing trade. Essa primeira flag ele faz o seguinte: se eu abrir uma posição lá perto das 6 horas, essa posição está dando dinheiro, está dando lucro, ele ajusta o stop móvel, né, ali para pegar um lucro parcial ali caso caia, mas ele fica com a posição aberta até o dia seguinte. Então eu aproveito o gap. Isso aqui putz, vale muito a pena, porque assim, ou eu perco, né, zero a minha posição no dia seguinte, ou eu pego todo o gap, que é animal, né, sabe, putz, o gap do mini índice, do mini dólar é fantástico. Então, tem essa função aqui, é muito específica aqui para o nosso mercado no Brasil, né, que tem gap, abertura de mercado com gap quase todo dia, então tem isso aqui, beleza? Para quem consegue dormir com posição aberta, claro, tá? Configuração de backtest, né, eu fiz um vídeo aí falando para vocês sobre o drawdown e da sacada para você não cair na pegadinha do drawdown, porque 5% de 1 milhão é um valor, não sei quanto, 50 mil, acho que é 50 mil, vai, vamos, 5% de 1 milhão é 50 mil, 5% de 100 reais é 5 reais,
Então é muito complicado quando a gente vê o pessoal roubando, roubando não, pensei alto, vendendo robôs e fala assim, ah, drawdown de apenas 1%. Tá, mas isso de apenas 1% não quer dizer nada. 1% em cima de qual saldo que a conta tinha? Era R$ 100 ou era R$ 1 milhão? Porque se você compra um drawdown que tinha... Se você compra um robô bom com drawdown de só 1% e você bota para rodar na sua conta com R$ 100, aí quebra. No primeiro trade, assim, na primeira posição ele vai lá quebra. Aí depois você vai lá e entendeu por que meu robô quebrou? Não tinha que ser drawdown de R$ 1? Por que não respeitou? Tá? Aí você vai entender no teste, no backtest que o cara fez lá, o saldo era de R$ 1 milhão, tá? Então com isso aqui para backtest, os meus backtests não tem isso. Se o saldo inicial do meu robô é R$ 1.000, o drawdown, seja no começo do backtest ou no final do backtest, o saldo sempre vai ser R$ 1.000, porque todo o lucro que meu robô gera, ele saca, tá? Então olha só isso aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês aproveitando, né? Já fiz um vídeo. Se você não viu esse vídeo aí, faz, porque se você não fizer isso, você vai quebrar, você vai cair na pegadinha do drawdown, ó. Rodei vários testes aqui, ó. Todo esse monte de gráfico azul aqui é tudo teste do mini dólar que eu fiz hoje, ó. Lucro de R$ 10.000, tá? Backtest de período de 2 meses aqui que eu tava rodando. E aí quando a gente vem aqui no gráfico, ó como meu gráfico é. Ele é reto, ele é na horizontal, ele não é inclinado, né? Então isso aqui muda bastante, beleza? A maneira de ver. Isso é drawdown de verdade, tá? Não tem enganação, beleza? Vamos voltar ali para os parâmetros. Cadê? Parâmetros. Aqui, ó. Cadê? Saque automático, setup, beleza. Aí acabou. A última variável do meu componente é esse aqui. Daqui para baixo já é do robozinho mesmo, que eu mesmo crio, que é próprio do robô. Daqui para cima eu não faço nada. Eu cansei de ficar, cada robô ficar repetindo a mesma coisa. Eu isolei tudo no arquivo só, chamo esse arquivo e ele já monta tudo isso para mim, que é uma beleza. Entendeu? Isso aqui todo robô tem que ter. Não é estratégia, é gerenciamento de riscos isso aqui. Beleza? Então aqui tá que na minha opinião, vocês concordam, se vocês não concordam, escrevam aqui no vídeo, comenta, me dá mais dica do que tem, do que tem que ter mais nesse componente, que em algum momento eu vou abrir esse componente de graça, assim, não vou vender curso, nada disso, assim, tá aí comunidade, é seu, e assim, o que eu ganho com isso é aprender com vocês, né, que vocês vão começar a usar, vão dar um monte de feedback de coisas que tem que melhorar, vão entrar lá, vão alterar o código também, e todo mundo vai ganhar junto, né? A gente vai ter um negócio mais robusto, rodando melhor aí nas nossas contas reais, com o nosso dinheiro, não é? Eu acho que a ideia é essa aqui, tem espaço para todo mundo no mercado, beleza? Então tá aqui o que todo robô tem que ter. Gente, valeu, falou!